Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha conduzir os nossos pensamentos, nossas palavras, nossos corações, nossos olhos, que o dia de hoje seja dedicado para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja santificado em nossas vidas. O nome dele seja santificado na sua vida. Não somente com palavras, mas, sobretudo, com atitude. Atitudes. Porque as palavras são fáceis de falar. Muito fáceis. Mas as atitudes que devem acompanhar as nossas palavras sábias, as nossas palavras de sabedoria, de inteligência que Deus nos dá, tem que ser acompanhadas de atitudes, que é isso que Deus quer. Isso é que significa santificar o nome dele. Não adianta a gente vir na igreja hoje, por exemplo, e ficar louvando, aleluia, graças a Deus, e cantando, e, enfim, sentindo isso, sentindo aquilo. Nada disso. Isso é bom, mas muito, mas infinitamente melhor é quando o nosso caráter, a nossa conduta, nosso comportamento, seja na igreja, seja em casa, seja na rua, no trabalho, na escola, onde quer que for, esse comportamento venha por si só, sem palavras, só o comportamento, venha santificar o nome do nosso Senhor, quer dizer, mostrar que somos separados, que isso quer dizer, santificar é separar. Isso que significa santificar. Você é separado do mundo do pecado. Você vive uma vida de acordo com aquilo que você crê. Nós todos, né? Então, que o dia de hoje seja gloriosamente para que o nosso Senhor Jesus seja gloriosamente, o nome dele seja santificado em nossas vidas. Agora, eu estava buscando, meu Deus, qual o texto, que palavra que a gente pode levar para as pessoas aflitas, feridas, cansadas, os que estão caídos, prostrados, porque os que estão bem, graças a Deus, mas a nossa preocupação é alcançar aquelas pessoas que estão feridas, desiludidas da vida, decepcionadas até mesmo com Deus. De repente você é aquela pessoa decepcionada, frustrada com Deus. Por quê? Até revoltada com Deus. Por quê? Porque você é uma daquelas pessoas que, como Asaf, o sacerdote, o profeta de Deus, ele era um homem de Deus. E apesar de ser de Deus, ele tinha um problema. Mas um problema grave, gravíssimo, que estava nos seus olhos. Veja só, ele mesmo, dada a sua sinceridade e pureza, ainda que os seus olhos fossem maus em princípio, para com tudo o que diz respeito a Deus e a sua obra neste mundo, apesar disso, ele era muito sincero, muito transparente. E isso é que faz a gente admirá-lo. Porque ele, no Salmo 73,
ele começa dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus. Só Deus é bom. E realmente é. Deus é bom. Deus é bom para com Israel. Isto é, para com os limpos de coração de Israel. É assim que eu entendo o texto. Verdadeiramente, Deus é bom para com Israel. Mas, espera aí, Jesus censurou os judeus, que eram israelenses, os escribas, os fariseus, os saduceus, os hipócritas. Jesus disse: ai de vós, raça de víboras. Então não é com todo Israel. Deus é bom para com todos. Todos os que andam dentro da sua palavra. Mas Israel não era assim. Embora com vasto conhecimento de informações divinas, ainda assim ele não era de acordo com a vontade de Deus. Então, o profeta diz: verdadeiramente Deus é bom, isso eu não tenho dúvida. Para com Israel, mas aí, peraí, Israel, todo mundo, todos os israelenses, Deus é bom para com todos. Só que nem todos atendem a essa expectativa da bondade de Deus. Aí ele acrescenta: para com os limpos de coração, os puros de coração. Aí ele deixa de falar de Israel e dos limpos de coração para olhar para si mesmo. Então, o profeta aqui está falando de si próprio. Ele diz assim no segundo versículo: quanto a mim, os meus pés, presta atenção, minha amiga e meu amigo, quanto a mim, o profeta falando, o homem de Deus, e ele era de Deus, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pouco faltou. Por quê? Ele mesmo diz: pois eu tinha inveja dos nécios. Imagina você, o profeta, o homem de Deus, tinha inveja dos incrédulos, dos ímpios, dos abomináveis. Mas ele tinha. Eu tinha inveja dos nécios. Quando via a prosperidade dos ímpios. Aí é que está o problema das pessoas e que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com os nossos olhos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Olha só, não é isso exatamente que as pessoas veem, os incrédulos veem, e até mesmo os crentes veem. Tinha inveja dos que eram ímpios, eram pecadores, mas eram prósperos. E os que eram justos, bons, fiéis, leais, eram pobres. É assim que eu vejo esse texto. Porque aí ele diz: porque não há apertos na sua morte. Quer dizer, os nécios, os pecadores, os que não temem a Deus, eles vivem na prosperidade e não têm apertos na sua morte. Mas firme está a sua força. É assim que ele pensava. Só que ele não estava na pele daqueles homens ricos que estavam morrendo. Ele não tinha consciência do que acontecia com os ricos na hora
da sua morte, porque eu me lembro de um político muito famoso que na hora da sua morte, na hora da sua morte, ele confessou: eu tenho medo para onde vai a minha alma. Eu tenho medo, eu estou horrorizado, porque eu sei que eu estou chegando ao fim e a minha alma está com medo, desesperada, porque eu não sei o que eu vou enfrentar do outro lado. Era um homem riquíssimo, poderosíssimo, mas na hora da sua morte ele estava assim. Ele disse: eu tinha inveja dos nécios porque via sua prosperidade e também via que não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Quer dizer, ele, o profeta, homem de Deus, um homem que era usado pelo Espírito Santo, ele tinha esse sentimento, ele carregava consigo essa frustração com Deus, logicamente. E diz mais, ele disse: não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Olha só que força. Por isso, a soberba, o orgulho, a prepotência os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles, está falando dos ricos, dos ímpios, os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Como esse homem de Deus, profeta, é dirigido pelo Espírito Santo, fala uma coisa dessa. Mas era a realidade, é a realidade. O que era a realidade naquele tempo é a realidade no tempo de hoje, porque os poderosos levantam o nariz e com as suas sobrancelhas bem altivas, eles passam um ar de que são os tais, são os todos poderosos. Mas tudo na base da corrupção, da mentira, do engano, tudo na base da sujeira, tudo na base do roubo, do furto. Então, o profeta está dizendo: poxa, eu tinha inveja dessa gente. Olha só, isso é muito forte. Como que um homem de Deus vai ter inveja dos homens do diabo? Como que um homem de Deus olha com esse olhar crítico para com aqueles que eram pecadores, eram contra Deus, inimigos de Deus, mas se davam bem aqui na terra, e os de Deus se davam mal, supostamente, aos olhos dele. Isso é muito forte. Eu vou repetir aqui o texto. É bom você ler o Salmo 73, mas com muito carinho, com muito cuidado, obedecendo a pontuação, cada palavra, para você pegar o espírito dessa mensagem, porque o profeta Asaf, ele era autêntico, ele era de Deus, autêntico, e falou o que estava dentro dele, porque isso aqui era o que estava dentro dele, mas não correspondia à realidade com Deus. Mas ele falava, ele colocou aí no escrito, e Deus usou esse homem para chamar a atenção de mim, de você e de todas as pessoas na face da terra que têm talvez
os mesmos olhos, a mesma visão com respeito a, entre aspas, injustiça ou injustiças de Deus. Porque os maus são ricos, se dão bem e até na hora da morte não sentem aperto. Mas os bons sofrem e até morrem desesperadamente, afligidos. Na hora da morte eles são afligidos. Mas olha só, vamos ler outra vez para você lembrar. Verdadeiramente, Deus é bom para com Israel, e é mesmo. Verdadeiramente, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Aí ele consertou. Para com os limpos de coração de Israel, naturalmente. Quanto a mim, ele está falando dele, os meus pés quase se desviaram e pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê? Porque eu tinha inveja dos nécios. Quando via a prosperidade dos ímpios, dos pecadores. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força até, digamos assim, na hora da sua morte. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Veja que a visão dele com respeito aos homens e Deus era torpe, porque ele via Deus assim, ele via a injustiça de Deus. Ele está falando aqui, ó, o Senhor é injusto, o Senhor tem sido injusto. Por isso que eu tenho inveja dos pecadores, dos ímpios de coração, porque eles cometem toda sorte de pecados e se dão bem. E eu, que sou uma pessoa que vivo fora do pecado, que vivo longe do pecado, que vive longe do pecado, eu me dou mal. Eu tenho inveja deles, porque aqui na terra eles estão se dando bem e a gente que vive na santidade, nós não temos as mesmas regalias. Aí ele diz, estes homens pecadores são cercados pela soberba, pelo orgulho, prepotência, como um colar. Ele diz assim, por isso a soberba os cerca como um colar, sabe? A mulher coloca um colar bonito no pescoço. Eu não sou contra a pessoa que faz isso, não. Mas ele está falando aqui assim, por isso a soberba, o orgulho, a prepotência, os cerca como um colar. Como um colar, sabe? Quando a pessoa coloca um colar, ela quer mostrar ostentação, poder, riqueza, vitória, conquista. Essa é a realidade. E abre bem a roupa para que o colar da soberba apareça. Vestem-se de violência como adorno, quer dizer, partem para a violência quando suas vontades não são atendidas, seus caprichos, suas cobiças não são atendidas. Esse é o pecador. Aí diz, os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus, quer dizer, blasfemam contra Deus. E as suas línguas andam pela terra, sabe? Ficam a falar mal dos outros. E ele aqui está fazendo exatamente isso. Por isso, o povo dele volta aqui. E águas de copo cheio se lhes
espremem. E eles dizem, como Deus sabe? Como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Há conhecimento, quer dizer, o Senhor tem conhecimento disso? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Olha só, ao ponto que ele chegou, à conclusão. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Quer dizer, eu tenho vivido com dignidade e olha só, eu sou um miserável. Eu vivo como um miserável aos olhos do mundo e de Deus. Eu vivo na miserabilidade, na pobreza, na injustiça, mesmo servindo a Deus. Ele diz, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Ele dizia que em vão ele tinha purificado o coração. E lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. O profeta Asaf estava mal, viu? Quando pensava, olha só, quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Quer dizer, só em pensar já foi doloroso. Até que entrei no santuário de Deus. E então entendi eu o fim deles. Quando ele entrou no santuário de Deus, obviamente o Espírito Santo fê-lo entender essa distorção ou estas distorções que acontecem aqui na terra, porque os ímpios, aparentemente, eles se dão bem, e os santos, os puros, os sinceros se dão mal. E isto, aos olhos do profeta, era uma aberração. Mas Deus é Deus, aleluia. Nosso Pai é grandioso. Ele sabe, Ele permite tudo isso que a gente tem visto, essas aparentemente distorções, para que nós venhamos considerar a sua santa palavra, os seus santos ensinamentos. Mas só quando ele entrou no santuário é que então entendia o fim daqueles que se dão bem mesmo no pecado. Aí ele diz, certamente tu, Deus, ele referindo-se a Deus, certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento. Como caem em desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Lembra daquela personalidade política que eu falei? Pois é, na hora da morte, ele se dava bem a vida toda, enganava, fazia, mas na hora da morte, ele estava no desespero, porque ele sabia que teria que encontrar com o justo juiz. Assim, olha, puxa vida, isso é muito forte.
Ele diz assim: como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Agora ele está falando de Deus com respeito aos ímpios. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Puxa vida, isso aqui é muito grande, muito forte. Eu rio, minha amiga, meu amigo, não gozando ninguém, nem para ninguém. Eu rio porque eu sinto um gozo na alma, porque Deus nos tem guardado desses maus olhos, porque isso é comum nos dias de hoje. Os maus olhos quer dizer os olhos invejosos, os olhos que têm inveja dos ímpios, os olhos dos santos que têm inveja dos ímpios, que vivem na corrupção, no roubo, na mentira, no engano e cada vez mais na opulência, vivem na opulência, no orgulho, na prepotência, na arrogância, achando-se o rei da cocada, sabe? É isso aí. Amiga e amigo, muito forte isso aqui, hein? Muito glorioso, porque aqui nós temos um quadro da realidade dos dias de hoje, como foi no passado. Os ímpios aparentemente se dão bem, e os santos, os de Deus, os separados de Deus, aparentemente se dão mal. E por isso muitos ímpios não querem seguir a Deus, não querem nada com o Senhor Jesus. Por quê? Poxa, peraí, enquanto eu estou vivendo no pecado, eu estou me dando bem, eu estou conquistando, eu estou arrebentando. E o outro que vive na justiça, nos caminhos de Deus, com a Bíblia debaixo do braço, indo na igreja todos os domingos ou quartas-feiras, pessoa religiosa, eu vejo-os mal vestidos, eu os vejo sofrendo, uma fisionomia sofrida. Mas olha, eu não, estou me dando bem, eu estou arrebentando, mesmo vivendo longe de Deus. Então, claro, obviamente, enquanto o Espírito Santo não revela quem é quem dentro do coração, a pessoa fica cega. Mas o profeta Asaf, ele diz aqui, até eu pensava assim, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Essa é a realidade. É uma tristeza imensa saber que os ímpios vão perecer por toda a eternidade. E os fiéis vão viver no descanso, no gozo do descanso divino por toda a eternidade. Mas palavras, talvez nossas palavras não alcancem os corações dos que vivem bem, são orgulhosos, são prepotentes. E há quem viva no lixão deste mundo, mas ainda de pé, né? Bem imponentes, porque não querem se inclinar perante o único e verdadeiro Senhor e Salvador. Mas, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa entra no santuário de Deus, ou seja, quando a pessoa entra no altar, sobe no altar de Deus e oferece a sua vida como oferta viva ao Senhor. Aqui está a minha vida, meu Pai. Eu não quero
viver mais para mim. Eu não quero curtir a vida, eu não quero sonhar os sonhos dos loucos, dos ímpios. Eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero realizar os teus sonhos e fazer a tua vontade. Por isso, eu coloco a minha vida, minha alma, meu corpo, meu espírito no teu altar como oferta viva. Seja feita a tua vontade na minha vida. Quando a pessoa verdadeiramente toma uma decisão assim, então Deus revela, Deus abre os seus olhos para que ela tenha consciência de que aqui na Terra, a gente decide a nossa eternidade com Deus, ou a nossa eternidade nas trevas, com dores e sofrimento, quando Jesus disse, ali haverá choro e ranger de dentes. Como que uma alma pode chorar e ranger os dentes? É porque essa alma, quando vai para o inferno, ela recebe um corpo que é indestrutível. O corpo neste mundo, a nossa carne, é destrutível, é destruível. Mas o corpo que a pessoa vai receber quando for lançada no lago de fogo e enxofre, não vai ser um corpo somente espiritual, vai ter um corpo físico, porque lembramos que Jesus, na visão, no entendimento lá, no caso de Lázaro e o rico, quando estava lá no inferno, ele olhou e viu, quer dizer, os seus olhos viram Abraão e Lázaro no seu seio. É isso aí. E então ele clamou, dizendo, Pai Abraão, aí não adiantava mais nada. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe na ponta do dedo a água e me refresque a língua. Quer dizer, lá no inferno, o rico, esse rico que Jesus fala, ele tinha língua. E ele disse, porque estou aqui atormentado nestas chamas, atormentado nestas chamas. Quer dizer, ele tinha um corpo que era indestrutível, que ele recebeu para poder estar lá no inferno. Não é esse corpo de carne e osso, não. É outro corpo. O corpo de carne e osso Deus nos deu de acordo com a terra. Foi da terra que ele construiu o corpo humano. Então a terra volta, o corpo volta à sua matéria-prima, a terra. Mas para viver lá no inferno, a alma tem que ter um corpo que vai sentir literalmente as dores do inferno, do fogo que arde com fogo e enxofre, o lugar que arde com fogo e enxofre, que é o lago de fogo e enxofre, que está reservado para os ímpios. Então, amiga e amigo, nós não estamos aqui para censurar, condenar quem quer que seja, absolutamente. Nós estamos aqui para falar o que está escrito. Leia o Salmo 73. Nós vamos falar mais a respeito dele amanhã, provavelmente, se Deus assim o permitir. Mas esse Salmo 73 mostra a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, quer seja aqui neste mundo, quer seja no mundo vindouro. E aqui você tem consciência do que deve e do que não deve fazer. E isso
é uma questão de escolha pessoal, que o Espírito Santo venha conduzi-los ao altar para que os seus olhos espirituais, o seu entendimento, venham entender, compreender o fim de todas as coisas. O fim dos ímpios e o princípio dos que temem a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo, neste dia, venha abrir os seus olhos que ainda estão fechados. Talvez seus olhos tenham sido abertos apenas para invejar os ímpios, mas que os seus olhos sejam abertos para verem o fim dos ímpios e também o que está reservado àqueles que temem ao Senhor. Que o Espírito Santo faça isso. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que neste momento, enquanto essa pessoa está assistindo, participando desta live, ela venha compreender o plano da salvação para que ela venha ser salva. Abre os seus olhos, meu Pai. Abre os seus olhos para que elas venham entender a tua vontade para a vida delas. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Pai, e agradeço. Amém. Deus abençoe todos vocês e até logo mais ou até amanhã, que Deus assim o permite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Eu quero, antes de entrar no texto sagrado, eu quero dizer o seguinte. Você que tem participado das nossas lives, você que permanentemente está todo dia buscando uma palavra, desejando ouvir algo que venha ao encontro da sua necessidade. Você que sofre por conta de N problemas ou N razões, mas você está aqui, sempre participando das nossas lives. Por quê? Você já se perguntou por quê? Você sabe por quê? Eu sei. Sabe o que é? Deus está chamando você. Deus escolheu você. Escolheu você para quê? Para que você venha ser mais uma testemunha dele aqui na terra. Isso, testemunha da ressurreição de Jesus aqui na terra. Ele quer que você seja essa testemunha, ele escolheu você. Então, independentemente das suas falhas, fraquezas, debilidades, pecados, ainda assim, Deus tem visto em você alguém que promete santificar o nome dele aqui na terra. Independentemente da sua vida, se você está vivendo uma vida errada ou não, não importa. Mas se você é uma pessoa interessada em ouvir a palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus conosco, isso é um sintoma, é um sinal claro de que Deus escolheu você. Agora, é claro, você também tem que se escolher-se, senão não dá casamento, não é? Ele escolheu você, mas você não escolhe ele,
Você gosta de ouvir a palavra dele, gosta de ouvir a história dele, mas você não quer se casar com ele, não quer entregar a sua vida para ele. Então não tem casamento. Então fica aquele negócio, você fica meio lá, meio cá, meio lá, meio cá. Não chove nem molha, nem barro, nem tijolo. Sabe como é que é? Então você tem que decidir-se. Mas uma coisa eu sei, tenho certeza, Deus escolheu você. Não são todos que Deus escolhe. Ele tem os seus eleitos. E isso é uma glória. É uma glória. Porque quando nós somos escolhidos para sermos testemunhas dele aqui na terra, então essa é a maior glória do ser humano. É a maior glória. Porque Deus não precisa de mim, não precisa de você, ele precisa de alguém. Ele precisa de alguma coisa. Ele precisa de dinheiro, ele precisa de oferta, ele precisa de dízimo. Ele não precisa de nada. Ele é o Criador. Todo ouro, toda prata, todo mundo, todo o universo, tudo foi criado apenas com a palavra dele. Então ele já é autossuficiente, porque ele é autoexistente. Então, por que então ele se interessa em nós? Por quê? Porque ele crê ou ele vê que dentro de nós há sinceridade pela verdade, há sinceridade pela lisura, pela honestidade, pela palavra de honra. Deus vê esses valores na gente, mesmo que a gente ainda seja míseros pecadores. Ele vê quem tem a sua intenção, a sua inclinação para o que é certo, para o que é justo, o que é correto. Então ele escolhe a gente para que venhamos ser testemunhas dele aqui na terra. Agora, as testemunhas dele não podem ser corruptas, não podem ser blasfemadoras, porque uma testemunha corrupta não serve como testemunha, não é isso? Você que é advogado, você que trabalha com a lei, você sabe disso. A testemunha de um acusado tem que ter uma vida correta, porque se ela vive na mentira, como é que ela pode ser testemunha da verdade? Não é possível isso. Então ela tem que ser verdadeira. E Deus escolheu. Deus tem escolhido pessoas assim, que venham ser verdadeiras, para serem testemunhas aqui na terra. Mas, bispo, por conta do meu trabalho, eu tenho que mentir, eu tenho que enganar. Mas eu faço isso contrariado, mas é o meu trabalho, eu tenho que comer. Não está justificando os seus erros. Isso não justifica. Mas quando você abraça a fé no Senhor Jesus Cristo para ser testemunha dele aqui na terra, ele arranca de si esse trabalho sujo e te dá um trabalho honesto, um trabalho promissor, um trabalho que venha honrar o nome dele aqui na terra. Porque o nome dele lá no céu é santificado, ele é santo, ele é o santo dos santos. Ele já é santificado. Ele não precisa de nada, de ninguém, nem dos anjos, nem dos arcanjos, querubins, serafins. Ele não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Mas houve por bem escolher pessoas aqui na terra. E por que na terra? Porque aqui na terra, a terra é um mundo já condenado, você sabe. A terra está condenada, profetizado. Há profecias, N profecias, que falam da destruição deste mundo. Então, esse mundo está perdido. E aqueles que estão inclinados para o mundo também estão perdidos.
já estão perdidos, salvo se dentro deles houver uma inclinação para a justiça, para o que é certo, para o que é correto, para o que é santo. Então Deus está buscando pessoas neste mundo que queiram servi-lo como testemunhas dele aqui na terra. Porque imagine você, uma testemunha de Jesus aqui na terra, nesse mundo podre, nesse mundo condenado, nesse mundo já confinado à destruição. Deus quer levantar pessoas que venham ser testemunhas dele aqui na terra, para que todos possam ter a oportunidade de conhecer a verdade, para que essa verdade venha libertá-los. Veja só, e quando a gente fala Deus escolheu, Deus escolhe, Deus elege, ele chama muitos, mas escolhe poucos, separa poucos. Nós temos aqui um texto que fala sobre isso, quando o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala para com Timóteo: olha, Timóteo, guarda a fé, a sua consciência pura, o amor verdadeiro. O amor verdadeiro nada tem a ver com sentimentos do coração. Amor verdadeiro é aquele que dá, que oferece a vida em favor dos outros. Esse foi o amor que Deus mostrou para conosco. Ele deu a vida dele pela nossa vida. E quando a gente ama, a gente dá a nossa vida pelas pessoas amadas de fato e de verdade. Deus deu a vida dele para nos salvar. Então, Deus fala através dos seus servos, dos seus profetas. Mas você tem que saber, amiga e amigo, que ele fala que sem a santificação aqui na terra, ninguém verá o Senhor. Está aqui escrito: segui a paz com todos. Está falando para os seguidores dele. Jesus está falando para os seus seguidores, seus discípulos. Segui a paz com todos. Se as pessoas não têm paz com você, problema delas, mas você tem que ter paz. Você tem que ter paz para que da sua parte para com elas. Ele diz: seguir a paz com todos e a santificação. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação aqui não é uma vida religiosa, tem nada a ver com vida religiosa. Muito pelo contrário. A santificação do nome do Senhor aqui embaixo na terra é o nosso testemunho. É o testemunho seu, meu, de cada um. Testemunho da nossa vida, não o que nós falamos, não o que nós pregamos, não o que nós ensinamos, mas o que nós somos. Não é o que nós fazemos, mas o que nós somos para Ele. Se somos separados desse mundo sujo, desse mundo que jaz no maligno, se somos separados, então isso significa somos santificados. Separar é santificar. Santificar é separar. Quando a pessoa é santa, o que quer dizer? O que quer dizer santa? Ela é separada do pecador. Deus disse: sede santo porque eu sou santo. Anda na minha presença e ser perfeito. Foi o que Deus falou para Abraão. Então, Jesus, na oração,
disse, na sua oração ao Pai, disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, santificar quer dizer separar. Pessoa santificada é uma pessoa separada, não tem nada a ver de religiosa, não tem nada a ver de careta, não tem nada a ver com a pessoa que está só na igreja, orando. Às vezes está só na igreja orando, mas fora da igreja não é uma pestinha. E às vezes é uma pestinha dentro da própria igreja. Então, a gente tem que tomar cuidado, minha amiga e meu caro amigo. Cuidado, porque as verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus andam em santificação, porque sem santificação, sem a separação, em outras palavras, deste mundo destinado ao fogo, destinado à ira de Deus, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Deus é santo. Como é que ele vai aceitar que uma pessoa que vive na gandalha, uma pessoa que vive na sujeira deste mundo, possa estar na presença dele? Se ele é santo, não pode, não tem condição. Sede santo porque eu sou santo. Quer dizer, se eu sou santo, você tem que ser santo. Se você quer me seguir, é que você tem que ser santo. Você quer entrar na minha presença, você tem que ser santo. Quer dizer, uma pessoa separada. Jesus veio ao mundo e se separou do Pai, da sua santidade, da sua convivência, comunhão, da sua divindade. Ele se separou do Pai para vir ao mundo e dar a sua vida e levar o pecado de todas as pessoas que nele creem. Então, quando a pessoa crê em Jesus, os seus pecados são automaticamente pagos por causa do que Jesus fez no Calvário. Só por isso, só por causa dessa fé, ela é perdoada. Mas não é simplesmente, eu creio em Jesus, e vive no pecado. Não, quem crê no Senhor Jesus, obviamente, vive uma vida pautada em cima da sua palavra. Procura obedecer a sua voz, os seus mandamentos, os seus conselhos. Isso é crer em Jesus. É como o casamento. Quando Esther creu em mim e eu nela, nós nos casamos. Um creu no outro. Entregamos a vida um para o outro. Então, isso tem que acontecer na prática com a fé, com a crença no Senhor. Você é uma pessoa que crê no Senhor Jesus e pensa que pode viver na mentira? Não pode. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a pessoa tem que viver separada. Quer dizer, viver na santificação, na santidade. Viver na verdade, viver de acordo com a palavra de Deus. Nós temos falado, Jesus ensinou para os judeus, os fariseus, os hipócritas, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O apóstolo Paulo diz, a quem honra, honra, a quem respeito, respeito. Essa é a realidade. As pessoas que querem andar com Deus, elas têm que andar na santidade, quer dizer, separadas do pecado. E para você separar do pecado, às vezes você tem que se separar, às vezes não, você tem que se separar dos amigos, dos maus colegas, você tem que se separar daqueles que vivem na prostituição, você tem que se separar daqueles que vivem no pecado, que vivem separados para o pecado. Como pode uma pessoa separada para Deus viver também separada
com os pecadores. Não tem condição. Não há condição. É como, por exemplo, a luz. Deus é luz. E quem o segue anda na luz. Como que uma pessoa que segue a Deus, que pauta a sua vida na palavra de Deus, pode se misturar com as trevas ou com a sujeira desse mundo? Você sabe que esse mundo está perdido. Nós sabemos disso, não é? Dá licença aqui um instantinho, deixa eu beber um pouquinho. Esse mundo está perdido, você sabe disso. Você vê ao seu redor um monte de sujeira, um monte de patifaria. Um mundo de podridão. Podridão, você sabe disso. Hoje não existe mais ordem, disciplina. Os filhos são contra os pais contra os filhos. Irmão mata irmão. Até pastor mata membro da igreja, de igreja. Olha só, coisa feia, coisa horrorosa, por causa de pedofilia e coisa dessa natureza. Então, minha amiga e meu caro amigo, aqui está escrito: sem a santificação ninguém verá o Senhor. E como que uma pessoa pode ser testemunha do Senhor Jesus aqui na terra, vivendo na patifaria? Não tem jeito. Não tem jeito. Nós já vivemos, quer dizer, o mundo já vive no inferno, um pedacinho do inferno. Tudo que nós vemos de sujo, de podre, de corrupção, de sujeira, de degradação da família, degradação da constituição da família, que é o casamento. Tudo que nós vemos de podre neste mundo, Deus permite para que nós vejamos a separação entre a luz e as trevas. Quem é luz vive fora disso, desse contexto. Quem vive dentro da palavra de Deus vive uma vida pautada na verdade, na honestidade, na integridade, na decência, na lealdade, na fidelidade. É isso que acontece. Ora, ele diz aqui, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Quer dizer, que quem não vive na santificação não vai ter nem o privilégio de conhecer aquele que vai mandá-lo para o inferno. É isso mesmo. É isso mesmo. Não vai viver no inferno por toda a eternidade. Isso é o que está escrito aqui. Então, a Bíblia diz que está aqui escrito: o que anda na retidão, na decência, na honestidade, na integridade, teme ao Senhor. Mas o que se desvia dos seus caminhos, quer dizer, da sua palavra, da sua luz, o despreza. Então, quem teme ao Senhor, santifica o seu nome aqui na terra. É testemunha viva dele aqui na terra. Quem não teme ao Senhor, vive na podridão do pecado e já está condenado, e porque vem no seu pecado desprezando a Deus, quer dizer, desprezando a santidade e abraçando a blasfêmia contra Deus, a desonra do nome de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, apesar de terem conhecimento bíblico, estão vivendo no pecado, na destruição. Estão vivendo na desonra, na mentira, no engano. São os que profanam o nome de Deus em dobro, porque uma coisa
o mundo, os incrédulos que não conhecem a Deus, profanarem o nome dele. Mas pior do que os incrédulos, pior, infinitamente pior do que os incrédulos, são aqueles que conhecem a verdade, ou dizem e até confessam a verdade, mas vivem na mentira. Para esses, o julgamento será com rigor. Jesus fala sobre isso. Jesus disse: ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, ou se em Sodoma e Gomorra, se tivessem feito os milagres que aconteceram no meio de vocês, há muito que eles teriam se convertido. Pois eu digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Quer dizer, os que conhecem a verdade e vivem na mentira, o julgamento será com muito mais rigor. E diz o texto sagrado que coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. E muita gente tem brincado com ele e pensa que Deus nem existe. Eles dizem crer, mas no fundo não acreditam na existência dele. Esses sofrerão um castigo infinitamente pior do que aqueles que vivem na Sodoma ou Gomorra deste mundo. Deus, minha amiga, meu amigo, não é homem. Deus não é como nós. Com Deus não se brinca. Com Deus não há piadinha. Com Deus não há mentirinha. Com Deus não há aventuras. Ou você é, ou você não é. Ou você está aliado com Ele, casado com Ele, e vive esse casamento com fidelidade para com Ele, em santidade para com Ele, ou você não vive. Ou você santifica o nome do Senhor, ou você blasfema o nome do Senhor. Não tem meio termo. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é verdadeiro ou é mentiroso. Ou é verdade ou é mentira. Não existe meio termo. Ou nós honramos a Deus com a nossa vida, com a nossa santidade, com o nosso caráter. Caráter diz respeito ao que somos, não ao que nós falamos. Eu não sou homem de Deus pelo que eu falo. Eu sou homem de Deus pelo que eu vivo. Essa é a realidade. É diferente. Então, o que eu vivo é o que eu falo. Não o que eu falo, nem sempre o que eu falo é o que eu vivo. Mas a coisa que eu vivo, então eu falo. Entendeu, amiga e amigo? Então, Deus olha para dentro de cada um de nós. Mesmo que você esteja vivendo na corrupção, mesmo que você esteja enlameado na corrupção, na mentira, no engano, prostituição, deslealdade, etc. Mas, se há em você, lá no mais fundo, no fundilho do seu coração, se há uma sinceridade, puxa vida, Deus aproveita isso para que a luz da verdade chegue até você e você então caia na real e deixe a mentira e passe a viver na verdade, na santidade, para que Ele, Deus, venha a ser santificado na sua vida, para que você seja uma testemunha viva dele aqui na terra, para que o mundo veja que Deus existe, que Ele não é balela, que Ele não é filosofia, que Ele não tem nada a ver com religião, Ele é um Deus vivo. E a palavra dele se cumpre na vida daqueles que o seguem.
Que Deus abençoe a todos e que eu espero que o Espírito Santo venha tocar. Aliás, ele deve já ter tocado já em você. Para com respeito a isso, a essa palavra, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Aqui na terra já é impossível, mas lá no céu, minha amiga, meu amigo, para ver o Senhor você tem que estar no céu. É ou não é? Para a gente ver o Senhor, a gente tem que estar lá no céu. Quem vai para o inferno não tem direito a isso. Então, Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Aliás, antes de terminar, deixa eu fazer um convitezinho que eu gosto de falar sobre isso. Você já deve ter ouvido muito falar da fé inteligente. A fé inteligente leva uma vida inteligente. Assim também o amor. O amor é inteligente. O amor pensa, raciocina. O amor avalia. O amor pesa. Foi assim que eu fiz com a Esther e ela fez comigo. Ela me pesou as minhas intenções. Ela pesou a minha vida, o meu caráter. Os pais dela me conheceram. Meus pais a conheceram. Ela conheceu os meus pais. Eu conheci os pais dela. Então, nós avaliamos, pesamos, analisamos um e outro. Quer dizer, nós gostávamos um do outro. Nós sentíamos algo especial um pelo outro. Porém, não bastava isso. Os nossos sentimentos do coração são enganosos. Então, eu poderia estar me enganando nos meus sentimentos para com ela e vice-versa. Então, nós precisávamos colocar as coisas, os pingos nos is, avaliar, pesar, o que você pretende fazer, o que você quer da sua vida. Eu perguntava para ela, e ela, o que você quer fazer da sua vida? Ah, eu quero fazer isso, eu quero pregar o evangelho, eu trabalho no estado, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estudo e tal, mas o meu objetivo, o meu futuro é pregar o evangelho. Eu não estou me formando para servir a mim, eu quero servir ao meu Senhor, mas eu não vejo oportunidade. Então, enquanto não me chamam, enquanto não me escolhem, enquanto não há uma separação minha para pregar o evangelho, eu vou estudando, eu vou tocando a minha vida. Então, a Esther sabia o que eu queria e estava bem alicerçado nesse propósito. E eu também sabia do que ela queria e estava bem firmado nesse propósito. Mas, por favor, amiga e amigo, se você vai entregar a sua vida para outra pessoa, não basta apenas a pessoa dizer, falar, olha isso, eu quero isso. É importante que você venha avaliar esse tipo de sentimento que você entrega para uma pessoa que você ama e vice-versa. Então, se pesa, a gente pesa o amor ou o sentimento, porque amor mesmo acontece só quando a gente casa. Só depois que casa é que começa mesmo a construir o verdadeiro amor. Então, se você quer aprender o amor inteligente, o amor que usa a cabeça, não é só o coração, não. Usa a cabeça, porque usando o coração, muita gente se arrependeu e desfez o casamento, e casou mais vezes tentando acertar. Se você não usar a sua cabeça, a sua inteligência, o seu amor vai ser furado, vai ser pouco, vai se frustrar. Então, hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós teremos professores, mas professores que vão falar não é só o pastor, mas a esposa do pastor, não só o bispo, mas a esposa do bispo. Eles estarão presentes, ela vai falar, ele vai falar, os dois casados há anos, décadas, com experiência para ensinar, passar aquilo que eles vivem para quem quer aprender
aprender a viver uma vida inteligente, um amor inteligente. Tá bom? Hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. No Brasil, nós temos os bispos, principais bispos. Nem todas as igrejas universal do Reino de Deus, às quintas-feiras, nós temos um casal. Nós escolhemos os casais para que possam fazer isso. Não é para qualquer um, não. Tem que se viver. Tem que ter experiência. Então, se você quiser aprender a viver um amor inteligente que é para sempre, porque ninguém quer sofrer, não é? Então, todo mundo quer viver, quer ser alegre, quer ser feliz, com um amor. Então, você tem que usar inteligência. Hoje à noite, no Templo de Salomão, a Cristiane e o Renato estarão juntos lá para orientar e passar para vocês aquilo que eles têm vivido e os problemas que eles vivenciaram. São mais de 30 anos que eles são casados. Mais de 30 anos, 30 e poucos anos. Já dá um pouco de condições para eles passarem suas experiências, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os que creem, obviamente, né? A bênção de Deus depende da fé, da crença. Não uma crença vulgar, mas uma crença em que você abraça a ideia, o pensamento, os pensamentos de Deus e os pratica no dia a dia. Essa é a bênção que Deus quer para todos nós, e esta bênção chegue até você. Você entenda isso, entenda uma coisa, amiga e amigo. Presta muita atenção no que eu vou falar, por favor. Eu penso que isso é uma revelação para você. Veja só, quando Deus abençoa uma pessoa, Deus não abençoa mais ou menos, ele abençoa 100%. Ele abre o entendimento da pessoa para que ela entenda a sua palavra e coloque-a em prática. Porque na obediência à sua palavra, ela será uma bênção. Isso aí. O problema é esse. O problema é que as pessoas acreditam na palavra, mas não obedecem, então não creem. Quem crê, abraça a fé, abraça, melhor dizendo, as palavras de Deus e faz delas o caminho para a sua vida. Faz delas o pão nosso de cada dia, a água da vida, a luz da sua mente, do seu coração. Faz da palavra de Deus o maná que Deus mandou do céu na época de Moisés para o povo lá no deserto. Veja só, presta muita atenção. Muita atenção, por favor. Nós falamos ontem a respeito de Isaac abençoou Jacó. Lembra, né? Ele abençoou Jacó e deu-lhe uma ordem. Olha, você vai ser tão abençoado, em outras palavras, você vai ser tão abençoado, por favor, não se envolva com as mulheres que não têm a nossa fé.
o nosso Deus, o Deus dos nossos pais. Não faça isso. Porque a sua bênção vai se desvanecer. Você vai ter tantos problemas, em outras palavras, eu estou aqui colocando as condições. Se você desobedecer essa palavra que eu estou dando para você, para o seu bem, essa palavra é para você, você vai dar com os burros na água. E de fato, Jacó gemeu, mesmo sendo ou recebendo a bênção de seu pai Isaque, que recebera de seu pai Abraão, que recebera diretamente de Deus. Deus deu a bênção para Abraão e lhe disse: olha, Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quer dizer, Abraão estava blindado com a bênção de Deus. Ele não precisava se preocupar com os inimigos, porque os inimigos iriam cair por terra quando vierem contra ele, porque Deus seria o seu escudo. Então, quando Isaque abençoou Jacó, é muito legal isso. Essa bênção, minha amiga, permanece até hoje. Essa bênção vem passando de vida em vida dos descendentes de Abraão, aqueles que obedecem, aqueles que creem. Em outras palavras, quem obedece a palavra de Deus, crê. Quem não obedece, não crê. Só isso. Só isso. Veja só. Então nós vimos, se você ler lá o Velho Testamento, você lê direitinho o livro de Gênesis, você vai encontrar essa história muito legal. Vale a pena para você. Você sabe que Gênesis é o princípio de tudo. Então é o princípio também das nossas vidas. É o princípio da sua vida, da minha vida, quer você creia ou não, é o princípio. Coloque Gênesis na sua mente, você vai ver o retrato da humanidade. Deus abençoou Abraão. Essa bênção veio sobre Abraão e Abraão passou essa bênção para o seu filho, Isaque. Isaque passou essa bênção para o seu filho, Jacó. E assim, sucessivamente, até que chegou o Senhor Jesus na terra. Ele é a bênção. Ele é o pão que desceu do céu para dar vida a todos nós. Então, eu quero que você entenda o seguinte. As pessoas dizem assim, eu não vou abraçar a religião, não. Se eu não trabalhar, eu quero ver se vai ter o pão nosso de cada dia. Eu tenho que trabalhar. Quer dizer, as pessoas confiam mais na força do seu trabalho, da sua inteligência, da sua capacidade, na sua saúde, para ter o pão nosso de cada dia, do que do próprio Deus, que é a bênção. Então, se você entender a palavra de Deus, você vai arrebentar. Se você não entender, você vai ficar voando. Olha só, quando Isaque abençoou Jacó, Jacó foi odiado e buscado pelo seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Você me enganou, você enganou papai. E a bênção foi para você. Jacó tomou a bênção que era do seu irmão, porque seu irmão havia negociado essa bênção anteriormente. Então, Jacó teve que fugir de casa. Ele fugiu de casa. Ele fugiu pelo deserto. E ele não teve tempo de arrumar as coisas, porque o irmão dele queria matá-lo com tanto ódio, porque Jacó roubou-lhe
o direito da primogenitura, ou seja, roubou-lhe a bênção de Abraão, que havia passado para Isaque, que havia passado para Jacó. Então, Jacó, no meio do deserto, se encontrou num local que, chegada à noite, ele procurou uma pedra para colocar a cabeça. Eu fiquei pensando, poxa, Jacó buscar uma pedra para colocar a cabeça no deserto, eu procuraria um montinho de areia, ficaria mais confortável, não é? Ao invés de colocar a cabeça na pedra, colocaria a cabeça num monte de areia. Era macia. Mas Jacó pegou uma pedra qualquer. Aquela pedra representava Jesus. Aquela pedra representava o pão nosso de cada dia, Jesus. Aquela pedra representava a bênção de Deus. Era a pedra fundamental, que era Jesus. É claro que Jacó não tinha a menor ideia sobre isso. Hoje a gente tem, porque a história está aí. Então, quando ele colocou a cabeça naquela pedra, ele não tinha nada. Ele não tinha roupa, ele não tinha comida, ele só tinha um pouquinho de azeite. Ele tinha quase nada, ele estava quase que desnudo. Mas ele colocou a cabeça naquela pedra, e aquela pedra fê-lo gerar um sonho. Deus lhe deu um sonho, porque a cabeça de Jacó fora colocada naquela pedra. Deus lhe deu um sonho. E no sonho, Jacó viu anjos subindo, viu uma escadaria, e Deus lá no topo da escadaria, e viu anjos subindo e anjos descendo. E eu fiquei perguntando, poxa, por que anjos subindo? Por que não descendo primeiro? Não, porque os anjos que estavam subindo já estavam com Jacó para protegê-lo, porque ele havia sido abençoado pelo Pai. Ele era a própria bênção. Então, ele viu aquela escada com anjos subindo e descendo. Ele ouviu a voz de Deus. Ele teve direção divina. Eu sou contigo, Jacó. Eu sou contigo, como eu fui com seus pais. Quando Jacó levantou pela manhã e viu ao seu redor, era pedra e areia, mais nada. Ele continuava sem o pão, ele continuava sem as roupas, sem os agasalhos, sem as necessidades físicas dele. Ele continuava na mesma condição quando deitou, mas com a diferença. Ele carregava na sua cabeça as promessas de Deus. As promessas de Deus haviam descido. Ele entendeu que Deus era com ele. Ele entendeu com perfeição aquilo que Deus havia prometido ao seu avô e depois ao seu pai, e passara para ele. Ele prometeu que ele seria a bênção. E, de fato, ele foi a bênção, ele foi abençoado. Ele teve uma família maravilhosa. No amor dele com Lia, a rejeitada, a outra esposa, do amor dele com Lia, não com Raquel, mas com Lia, nasceu a tribo de Judá, que é a tribo de Jesus. Nasceu também a tribo de Levi, que era a tribo
dos sacerdotes. E Jacó só veio entender que Deus havia escolhido a Lia para ele depois que Raquel morreu, e ele pôde então observar a espiritualidade de Lia. Leia na Bíblia para conferir isso que eu estou falando. Leia, é extremamente importante. Lá em Gênesis, você vai, a partir do capítulo 28, você pode, capítulo 27, começar a buscar as bases. Você vai ver o que acontece. Então, Jacó entendeu que Lia era a esposa que Deus havia escolhido para ele. Mas ele queria, ele decidiu se apaixonar, se afeiçoar a Raquel, que era mais bonita. Era mais bonita. Ele se apaixonou pela Lia, pela Raquel. Mas Raquel era carnal. Raquel era invejosa. Raquel era iracunda. Enfim, ele não viu isso. Mas a bênção estava com ele. Mesmo errando nas suas escolhas, a bênção estava com Jacó. Ele foi abençoado. Porém, do outro lado, ele teve problemas gravíssimos. É como a pessoa, por exemplo, ela recebe muitas bênçãos na igreja. Eu fiz corrente disso, aconteceu, eu prosperei, eu entrei aqui na igreja como mendigo. Olha só, minha vida, eu sou um empresário bem-sucedido. Hoje eu como do melhor. Graças a Deus, foi abençoado pela fé. Só que, por outro lado, também tem os problemas pelas más escolhas que fizeram, mesmo tendo a bênção, mesmo sendo abençoados. Jacó colheu as maldições também, mesmo estando com a bênção. É possível isso? Claro. Então, Jacó é um exemplo. E outros tantos são exemplos. Davi é um exemplo. Ele foi abençoado, escolhido por Deus, mas também colheu a dor, o desgosto do pecado que ele cometeu. Salomão nem se fala. Salomão casou tinha 1000 mulheres. 1000 mulheres. E foram estas mulheres que fizeram a sua cabeça mudar ao ponto de ter, mesmo tendo construído o templo de Salomão, o original, e Deus ter descido naquele local, Salomão, ao se unir com as outras mulheres incrédulas, inclusive egípcias, ele acabou virando a cabeça. Como diz o ditado popular, virou a cabeça. Fulano virou a cabeça. Meu marido virou a cabeça. Quer dizer, meu marido gostava de mim, me amava, agora ele está com outra. É isso aí. Então, ele virou a cabeça, Salomão virou a cabeça e acabou cultuando outros deuses. Deuses de pau, de pedra, de metal, feitos pelas próprias mãos dos homens. Mas a cabeça dele era tão burra que ele não se deu conta disso, mesmo tendo sido grande Salomão. É claro que no final da vida, Deus teve compaixão dele e o salvou. Mas ele gemeu com toda a fama de sábio, com toda a fama de riqueza, com toda a fama, ele gemeu. Então, muitas pessoas priorizam as bênçãos e, para receberem as bênçãos, entregam suas vidas para Jesus, lá no altar. Meu Deus, está aqui a minha vida e tal. E são abençoadas. Mas depois que recebem as bênçãos, viram as costas e começam a administrar essas bênçãos. É aí que está o grande erro. Então, minha amiga, o que nós chegamos à conclusão, meu caro amigo?
se você receber a palavra de Deus, se você entender a palavra de Deus e colocá-la em prática, com certeza você vai ser abençoado. Com certeza. Você não, vai ser questão de mérito, porque você vai se esforçar para executar aquilo, para obedecer aquilo que está escrito, que contraria as vontades da gente. A palavra de Deus contraria a vontade de Deus contraria a nossa vontade. É ou não é? Essa é a realidade. Os nossos desejos, nossas cobiças, nossas carnalidades, contraria tudo. Para obedecer à palavra de Deus, e isso significa crer em Deus, isso significa também amar a Jesus, aquele que me ama guarda as minhas palavras. Então, o que acontece? Se uma pessoa em sã consciência coloca a sua cabeça na palavra de Deus, obedece à palavra de Deus, ela vai ter o pão nosso de cada dia com garantia. Então Jacó, que estava com medo do seu irmão, era fugitivo, estava apavorado, teve um sonho, porque colocou a cabeça naquela pedra que tipificava Jesus. E ali ele ouviu a voz de Deus, a promessa de Deus, a promessa que o seu pai lhe deu, a bênção, Deus confirmou ali naquele sonho. Mas não removeu as suas más escolhas, a sua desobediência ao seu pai. Ele colheu os frutos. Então, você vê aí muitas pessoas crentes fracassadas. Por quê fracassadas? Porque deixaram de dar atenção, deixaram de manter-se na palavra, na obediência à palavra de Deus, para seguir os pensamentos do seu coração. E na vida é assim. Na vida é assim. Você só tem duas opções. Aliás, graças a Deus que tem duas, porque se tivesse três, escolheria as outras duas que são contrárias à de Deus. Ou você obedece à palavra de Deus e sacrifica sua carne, sua vontade, suas paixões, suas cobiças, ou você satisfaz suas cobiças, atende os seus desejos e deixa de lado a palavra de Deus. Jesus fala isso de outra forma bem clara. Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Jesus promete satisfação física a partir da espiritual, a partir da bênção. Jesus é a bênção, amiga e amigo, que as pessoas recebem quando creem nele de verdade, quando assumem compromisso com ele de verdade. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe essa bênção que Deus deu a Abraão, que Deus deu a Isaac, que Deus deu a Jacó. Só que o Espírito Santo não vai neutralizar as nossas vontades. Não. Jesus tinha o Espírito Santo, mas em todo o tempo ele fez a vontade do Pai. Ele não se permitiu fazer a sua vontade. Você sabia disso? Jesus não fazia a vontade dele, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo guiado pelo Espírito Santo, mesmo tendo sido gerado pelo Espírito Santo. E não a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E quando a pessoa recebe a bênção de Deus, é o Espírito Santo. A bênção não é pão, não é queijo, não são coisas materiais, porque tudo fica por aí. Tudo fica por aí. Você sabe disso. Ninguém leva nada dessa vida. Nós temos os homens mais poderosos, mais ricos desse mundo, etc, etc.
Mas eles podem cavar nos montes e fazer seus castelos enterrados lá embaixo, no monte, para fugir das bombas que vão cair, que vão destruir esse mundo. Mas, cedo ou tarde, eles vão descer à sepultura. Não vão conseguir conservar a vida. Porque a vida só é conservada quando a pessoa mantém-se obedientes, ou a pessoa mantém-se obediente à palavra de Deus, porque Deus usa a cabeça, o intelecto. Jesus disse, aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Obviamente, ele está falando, aquele que faz a vontade do Pai vai ser servo do meu Pai. É assim que funciona. Ou você, eu, todos nós, ou servimos a Deus ou servimos ao diabo. Não tem jeito. Não tem coluna do meio. Ou uma ou outra. Jacó serviu a Deus. Ele manteve a sua fé em Deus. Foi abençoado. Mas a bênção dele foi manchada pelos problemas que ele teve. Ele gemeu. Ele foi um homem gemido. Por isso, na relação dos heróis da fé que você lê lá em Hebreus capítulo 11, Jacó, não fala de Jacó, um herói da fé, não. Dá licença um pouquinho só, por favor. Deixa eu molhar aqui o gogó, porque... Você entendeu? Você entendeu? Jacó, quando se levantou, ele reconheceu, a primeira coisa que ele reconheceu, verdadeiramente Deus está neste lugar. E pegou o azeite, o restinho que tinha, derramou naquela pedra, fez um voto com Deus. Está aqui. Se o Senhor fizer isso que o Senhor está prometendo, então o Senhor será o meu Deus. Olha só, ele já tinha recebido a bênção, mas agora... E eu edificarei uma casa para o Senhor aqui. E, de fato, foi erguida uma casa, o templo para ele lá, naquele lugar. Se eu não me engano, Betesda. Então, amiga e amigo, preste atenção. Em outras palavras, se você recebeu o espiritual, o pão espiritual, tem mais valor infinitamente do que o pão material. O pão da vida é a palavra de Deus, é Jesus encarnado em você, é o Espírito de Deus em você. Uma vez que você abraça essa fé, você não vai depender de governo, de patrão, de empregado, você não vai depender de ninguém, você não vai depender de pessoas. Não, você não vai depender de coisas, você não vai depender de nada. Você vai ficar na dependência de Deus, ligado direto com Ele. E aí você vai ter paz. Agora, se você preferir seguir a voz do mundo, a moda, se você preferir atender os caprichos da carne, da vaidade, aos desejos que esse mundo oferece, as coisas que o mundo oferece, então você vai penar, e ninguém pode fazer nada, porque você escolheu o que serve, ou melhor, o que atende aos pecados, Jesus disse, é servo dos pecados. Então, quando a pessoa faz o que não deve, quando ela vive no pecado, ela é serva, ela é escrava do pecado. Jesus disse, é escrava do pecado, escrava. E o escravo não tem direito a nada. Escravo do pecado é o escravo do diabo, você sabe. Então não tem paz. Primeira coisa que acontece é não ter paz. Não tem paz de jeito nenhum. Por quê? Porque está servindo ao mal. E você que está me ouvindo nesse momento e que vive no erro e vive no pecado, você sabe o que eu estou falando. Você não tem paz.
Você não tem tido paz. Pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode fazer isso, você pode ser a pessoa mais rica e mais poderosa, mais empoderada, mais de maior sucesso nesse mundo, não importa. Você não tem paz, porque serve ao pecado. E quem é servo do pecado é escravo do pecado, é escravo. É escravo do desgosto, é escravo do mal-estar, do mal. Mas quem serve a Deus de acordo com a sua palavra, esse tem paz. Esse vive em paz. Jesus disse, puxa vida, olha só que bacana. Você que tem sido escrava do pecado, escravo do pecado. Você vive atendendo os seus caprichos, suas vaidades. E quanto mais você atende, mais você quer, mais sede você tem, mais sede, e mais sede, e nunca fica satisfeito. É igual o viciado, é igual o cracudo. Ele cheira um pouco, ele queima um crack, depois queima outra pedra, e vai outra pedra, e ele não para nunca, não quer parar, porque é escravo daquele vício. Assim também é o escravo da bebida, é o escravo de mulheres, é o escravo disso, é o escravo de homens, é o escravo, enfim, é o escravo do prazer da carne. O que Deus pode fazer? Não pode fazer nada, porque a pessoa decidiu isso. Mas há aqueles que querem a bênção de Deus, mas também querem dividir a bênção com as ofertas do pecado. E aí realmente a pessoa, foi o caso de Jacó, geme, vai gemer. Que legal. Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me envia, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Virá a mim, que é a pedra fundamental. Vai dar atenção para mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus se oferece para fazer morada em você, minha amiga, meu amigo. Você que está perdido no pecado, você está desesperado. Essa é a realidade. E você não consegue nem se arrepender, porque você realmente não consegue nem raciocinar direito. Mas se você entregar a sua cabeça, colocar a sua cabeça na palavra de Deus, no próprio Deus que é Jesus, Ele vai te dar a direção que você precisa. Ele vai escolher e vai colocar à sua disposição o bem, a paz. Se você aceita de um lado, mas você confia, mas não confia 100%, enfim, você quer dividir entre Deus e o mundo, você vai se dar mal. Jesus, minha amiga, meu amigo, quer lhe dar vida, porque Ele quer que o nome dEle seja santificado, glorificado na sua vida. Uma vez que você abraça as ideias de Jesus, os pensamentos dEle, a palavra dEle, e segue, e obedece, então Ele vai ser engrandecido através de você aqui na terra. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Por isso que na oração ele diz assim, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, obviamente, na pessoa que está orando. Jesus disse para os judeus que estavam lá,
que falaram assim, Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. O pão que Moisés deu para vocês foi meu pai. Mas aquele pão acabou. E todo mundo morreu. Daquele povo que recebeu o pão, que comeu do maná, apenas 2 pessoas. Daquelas milhares e milhares de pessoas, apenas 2 dos que saíram do Egito entraram na terra prometida. Que foi Josué e Calebe. Então, amiga e amigo, quando nós temos o pão da vida dentro de nós, ele nos sustenta por toda a eternidade. Essa é a bênção das bênçãos. Essa é uma revelação. Quando a pessoa se entrega para Jesus de corpo, alma e espírito, ou melhor, de espírito, alma e corpo, 100%, sem limite, então Deus desce sobre ela em forma do Espírito Santo e faz dela a própria bênção. E quem abençoar aquela pessoa será abençoada. E quem amaldiçoar aquela pessoa será amaldiçoada, porque ela é a própria bênção. Deus está ali dentro dela. Você vê, por exemplo, vou lá falar de mim porque eu tenho sido exemplo. Um exemplo, por exemplo, você vê como eu fui perseguido, odiado, caluniado, humilhado, envergonhado, preso, enfim, fizeram das tripas coração para tentar me destruir. Você sabe disso. Você conhece a história. Eu estou aqui. Aqueles que me fizeram mal foram se arrebentando pelo caminho. E eu permaneci. Não vou permanecer neste mundo por toda a vida, por toda a eternidade. Não, eu não trabalho para viver uma vida apenas aqui 100 anos, ou 80, ou 90 anos, seja lá. Não, eu trabalho para viver a eternidade. Eu não sou burro. Eu penso na eternidade, eu penso na eternidade da minha alma. Graças a Deus. Então, você que está me assistindo nesse momento e quer garantir a eternidade da sua alma com Deus, porque se não for com Deus, com certeza vai ser com o mal, com o diabo, a morte, o inferno, o falso profeta, o anticristo e também todos os que têm rejeitado o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Lá vão ficar as almas dos atormentados por toda a eternidade. O lago que arde com fogo e enxofre. Escrito está em Apocalipse, para você ver lá no capítulo 19, capítulo 20 e 21. Você vai ver. Está lá escrito. Então, quem recebe a bênção de Abraão é para toda a eternidade. O Jacó recebeu a bênção do Abraão. Ele vive por toda a eternidade. Mas aqui ele poderia evitar sofrer como sofreu, todo o sofrimento dele. E você também pode evitar todos os seus sofrimentos quando você usar sua cabeça na palavra de Deus. Comer do pão que desceu do céu, que é Jesus. E ele se encarnar em você. E de você fazer um templo, uma morada do Espírito Santo. Isso é uma revelação. A bênção de Abraão está sobre a cabeça daqueles, está sobre a vida daqueles que são batizados
com o Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham entendido. Claro, quem nasceu de Deus entende perfeitamente, mas quem não nasceu vai surtir, vai ter dúvidas. Entrega a sua vida para Jesus, que ele vai te dar entendimento, vai remover os desentendimentos, as dúvidas que você carrega dentro de si, e você vai ficar livre e em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Eu já falei demais. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Vamos receber o Espírito Santo, que você vai ver. Mas para receber o Espírito Santo, primeiro você tem que receber o Filho. Para receber o Pai, para você ver o Pai, primeiro você tem que ter o Filho. Quem não recebe o Filho, não tem o Pai. Quanto mais o seu Espírito. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.